Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar sobre o gás natural, que é um hidrocarboneto. No caso, o principal hidrocarboneto que forma o gás natural é o metano, mas também existem alguns outros gases, mas no caso o metano é o que tem maior quantidade. E basicamente o gás natural é formado de uma forma semelhante ao petróleo. Então é por meio aí da decomposição de matéria orgânica, é, que não vai ser decomposta de forma total, já que vai ser um ambiente que não vai ter muito oxigênio. E também tem a questão da pressão, então tudo isso vai ser fundamental para a formação do gás natural. E como eu disse, algo semelhante acontece com a formação do petróleo, então por causa disso, normalmente essas duas substâncias, esses dois compostos são encontrados muito próximos um do outro. E além disso, existe também a questão da associação. Então, no caso do Brasil, a maior parte do gás encontrado está associado ao petróleo, que no caso seria o dessa primeira imagem. Então, esse gás ele meio que se encontra meio que dissolvido no petróleo. Então, para extrair o gás, para se poder utilizar apenas esse gás, vai ter que ser extraído o petróleo e aí vai ter que fazer todo um processo para separar os dois. Já em outros casos, quando se extrai apenas o gás e tal, tipo uma jazida de exploração de gás natural, é porque esse gás vai ser encontrado de uma forma não associada, que seria dessa segunda imagem. Então, esse gás estaria mais livre, ele estaria em superfícies ali porosas na rocha e tal, mas não associado à água ou ao petróleo. Ele estaria tipo mais livre. Então, como eu disse na questão do Brasil, a principal quantidade de gás natural encontrado é da forma associada. E no caso, a utilização do gás aqui no nosso país, ele normalmente é proveniente são importados de outros países na forma de GNL, que é o gás natural liquefeito. Então, é um gás natural que vai estar em uma temperatura bem abaixo da temperatura ambiente, por causa disso ele vai se encontrar em estado líquido. E aí vai chegar aqui no nosso país, vai passar por um processo e um processo de regaseificação, então vai fazer com que ele volte ao estado de gás. No caso aqui existem são três estações que fazem isso. Uma é em Pecém, que eu não me engano é no Ceará, isso. Aí tem na Baía de Todos os Santos aqui na Bahia e também tem na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, só são esses três aí que fazem esse processo. Apesar de estar há um tempo a Petrobras está tipo tentando ampliar, criar novos locais para regasificar esse GNL. E além disso tem a questão do gás que é proveniente da, da Bolívia. Então, no caso esse gás chega por meio de gasoduto. Então, esse aqui é o gasoduto Bolívia-Brasil. Ele começa em Santa Cruz de la Serra, corta os estados aí de Mato Grosso do Sul, São Paulo, passa pelo Paraná, Santa Catarina e chega até uma cidade no norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E no caso esse gasoduto passa por aí cerca de 135 municípios. Então, e corresponde a uma grande parte do gás que é utilizado no Brasil vem aí da Bolívia. E no caso para que se utiliza esse gás natural? Então, ele pode ser utilizado aí para a questão da geração de energia, principalmente nas termoelétricas, que acho que no caso esse seria o principal intuito aqui do trabalho, já que está falando da questão das fontes não renováveis. Mas além disso, o gás natural também é usado como matéria-prima. Então, aí nas indústrias petroquímicas, tipo para produção de plástico, de tinta e de borracha, e também pode ser utilizado como um fertilizante. E além disso, uma coisa que não é tão comum aqui no nosso país, mas é mais comum em outros países, que é a utilização do gás natural para o aquecimento da água e também de ambientes, tipo o aquecimento de casas, por exemplo. Normalmente a gente não usa isso aqui, além mais, principalmente porque aqui já é quente, então não precisaria muito disso. E normalmente o aquecimento de água é feito por chuveiro elétrico, então aqui não é algo muito comum. Por questão de curiosidade, eu falei do uso do GNL, que no caso é o gás natural liquefeito, e, tipo, no caso é o gás natural em estado líquido. Já o gás que normalmente é utilizado, tipo, o botijão de gás, o gás de cozinha, é o GPL, que no caso é do petróleo. Então, existe essa diferença, só para não, tipo, para evitar de confundir um com o outro. E aí, agora indo mais para uma questão do global, saindo mais aqui do nosso país, entre a questão
tipo, dos maiores produtores de petróleo. Então, no caso, no módulo na página 16, tem um mapa que mostra a Rússia e todos os gasodutos que saem da Rússia e vão a outros países, principalmente países da Europa e também ali de uma porção, tipo, que não é exatamente o Oriente Médio, mas perto do Oriente Médio. E aí, no caso, a Rússia é o país que tem a maior concentração de gás natural, as maiores reservas. Tá? Ela tem 47,7 trilhões de metros cúbicos de gás natural, no caso comprovado. E em segundo lugar está o Irã, que tem 33,7. Então é uma diferença até bem grande aí. E basicamente, como eu falei, então por causa disso a Rússia tem uma importância muito grande na questão econômica, porque, como eu falei anteriormente, normalmente o gás natural também é usado para o aquecimento de água, aquecimento em domicílios, além de ser usado nas indústrias e também para geração de energia. E isso é muito comum em países da Europa. Então, por causa disso, meio que o continente europeu depende bastante do gás que sai da Rússia. Então, meio que causa uma certa questão de dependência. E como normalmente todo mundo sabe, assim, essa questão de questões políticas com a Rússia são uma coisa meio complicada, né? Sempre tem muitas intrigas, muitas coisas assim. E essa questão da dependência, da relação da Rússia com a exportação de gás para a Europa é marcada por uma série de conflitos, principalmente porque grande parte do gás que vai da Rússia para os países europeus, para os países da União Europeia principalmente, passam pela Ucrânia. Então, lá em 2006, 2009 teve umas intrigas, em 2013 teve intriga de novo, acho que essa daí foi uma das maiores, teve até aquela questão de a Rússia anexar a Crimeia por causa de conflitos, então conflitos políticos entre Rússia, Europa, e no meio disso estava a Ucrânia, então isso acabou gerando uma série de coisas que aí fez com que a Rússia meio que ameaçasse é, paralisar essa questão da distribuição do gás para lá, mas tá indo tudo bem até agora, no caso eles, o fornecimento de gás não foi cortado e cadê? Eu não tenho alguma coisa aqui. No caso, agora no início de 2020 foi renovado, tipo assim, um contrato da Rússia com a Ucrânia para o fornecimento de gás para os países da União Europeia, que no caso pelos próximos 5 anos vai ser fornecido esse gás, e pelo fato de a Rússia, desses gasodutos passar pelo território ucraniano, a Rússia teve que pagar 7 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então é uma questão até meio delicada até hoje essa questão ao território que antes era ucraniano. A Crimeia ainda está sob posse da Rússia, ao mesmo tempo que tem uma certa intriga porque não é reconhecido oficialmente, então são vários conflitos e tal. E em contrapartida, para tipo, tentar conseguir ainda assim vender o gás para os países da Europa sem depender da Ucrânia, a Rússia tem investido cada vez mais no desenvolvimento do gasoduto que fica no Mar Báltico. Então, seria uma forma aí de parar de depender da Ucrânia. E, além disso, tem essa questão da Rússia com a própria União Europeia, que, no caso, tá muito ligada aí aos Estados Unidos. Então, essa questão ideológica e política é muito conflituosa e, por causa disso, de uns tempos para cá, principalmente depois dessa crise que teve com a Ucrânia, lá em 2000, principalmente depois de 2015, a Rússia tem entrado em contato com a China para a criação e para a construção de um gasoduto que iria exportar o gás da Rússia para a China. Então isso um feito muito grande, é um acordo muito grande, porque obviamente todo mundo sabe que a Rússia, que a China é um país super industrializado que tem uma dependência aí de energia muito grande, e isso seria até algo bom para o mundo de uma forma geral, assim, tipo, ambientalmente, porque no caso, apesar do gás natural também ser um combustível fóssil, ele polui bem menos do que o petróleo, cerca de 20% menos que o petróleo, e até metade, tipo 50% menos do que o carvão mineral, mesmo sendo aí compostos, ambos os três, sendo compostos combustíveis fósseis, o gás natural consegue poluir bem menos. Então, isso seria aí até uma questão de uma alternativa que iria melhorar, assim, de certa forma, a questão da poluição na China também.
E, obviamente, isso iria beneficiar bastante aí a Rússia, já que ela teria outro grande parceiro nessa exportação de gás, não apenas aí a União Europeia. Mas está indo tudo bem até agora, no caso o fornecimento de gás não foi cortado e no caso, agora no início de 2020 foi renovado, tipo assim, um contrato da Rússia com a Ucrânia para o fornecimento de gás para os países da União Europeia, que no caso pelos próximos 5 anos vai ser fornecido esse gás, e pelo fato de a Rússia, desses gasodutos passar pelo território ucraniano, a Rússia teve que pagar 7 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então é uma questão até meio delicada até hoje essa questão ao território que antes era ucraniano. A Crimeia ainda está sob posse da Rússia, ao mesmo tempo que tem uma certa intriga porque não é reconhecido oficialmente, então são vários conflitos e tal. E em contrapartida, para tipo, tentar conseguir ainda assim vender o gás para os países da Europa sem depender da Ucrânia, a Rússia tem investido cada vez mais no desenvolvimento do gasoduto que fica no Mar Báltico. Então, seria uma forma aí de parar de depender da Ucrânia. E, além disso, tem essa questão da Rússia com a própria União Europeia, que, no caso, tá muito ligada aí aos Estados Unidos. Então, essa questão ideológica e política é muito conflituosa. E, por causa disso, de uns tempos para cá, principalmente depois dessa crise que teve com a Ucrânia, lá em 2000, principalmente depois de 2015, a Rússia tem entrado em contato com a China para a criação para a construção de um gasoduto que iria exportar o gás da Rússia para a China. Então isso um feito muito grande, é um acordo muito grande, porque obviamente todo mundo sabe que a Rússia, que a China é um país super industrializado que tem uma dependência aí de energia muito grande, e isso seria até algo bom para o mundo de uma forma geral, assim, tipo, ambientalmente, porque no caso, apesar do gás natural também ser um combustível fóssil, ele polui bem menos do que o petróleo, cerca de 20% menos que o petróleo, e até metade, tipo 50% menos do que o carvão mineral, mesmo sendo aí compostos, ambos os três, sendo compostos combustíveis fósseis, o gás natural consegue poluir bem menos. Então isso seria até uma questão de uma alternativa pro, que iria melhorar, assim, de certa forma, a questão da poluição na China também. E, obviamente, isso iria beneficiar bastante a Rússia, já que ela teria outro grande parceiro nessa exportação de gás, não apenas aí a União Europeia.